Fala, meu povo, tudo certo? Professor Marcos Vinícius aqui com vocês novamente. Vamos agora realmente entrar na nossa matéria. Vamos começar a tratar de direito tributário na veia de verdade. Seguinte, hoje a gente vai traçar um panorama geral de identificação de peça. A gente vai entender um pouquinho do processo. Às vezes a gente quer entrar direto nas peças especificamente e decorar qual é o artigo, decorar qual é a palavra-chave. Não, pelo amor de Deus, isso não. Vamos entender o seguinte, eu tenho que entender como funciona o processo. Eu tenho que entender como que as coisas funcionam no mundo real, eu tenho que entender toda aquela linha do tempo do direito tributário, para então eu saber aonde se encaixa cada uma dessas peças. Vamos trabalhar aqui com a gente junto na tela, que aí vocês vão começar a entender o que é exatamente o direito tributário e aonde se encaixa cada uma das peças. Aqui a gente tem desenhado a nossa linha do tempo do direito tributário. O que é essa linha do tempo do direito tributário? Como que as coisas acontecem no mundo concreto. Vamos entender um pouquinho o que é isso? A gente começa aqui com... Deixa eu só passar para o lápis aqui, senão eu cago todo o meu... Pronto. Lápis. Vamos escolher uma corzinha, vamos trabalhar com verde. Eu tenho aqui hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Hipótese de incidência é a previsão legal. Como assim, professor? A gente pode relacionar isso com várias outras matérias. A hipótese de incidência, essa ideia, ela se encaixa em qualquer situação. Por exemplo, vamos lá para o direito penal. Nossos colegas lá, professor Marcos Guzmão, professor Abel. Seguinte, tá lá, artigo 121, matar alguém. E aí traz uma pena pra gente. Aquilo ali é uma hipótese de incidência. Quer dizer que morreu alguém? Não. Quer dizer que se aquela situação acontecer no mundo concreto, tá ali a pena. Beleza? Então, tá lá a previsão no código. Aí o camarada vai, mete bala, mata o outro. Aquilo ali é a nossa hipótese de incidência, matar alguém, sendo materializada, ocorrendo no mundo real. Aí a gente trata como fato gerador. Volta para o direito tributário, esquece penal porque não é nosso foco. Hipótese de incidência. Ser possuidor de veículo automotor. Com isso você vai pagar o IPVA, beleza? É contribuinte do IPVA o camarada que é possuidor, proprietário de um veículo automotor. Essa é a nossa hipótese de incidência. Propriedade, posse ou domínio útil de imóvel na área urbana. Essa é a nossa hipótese de incidência do IPTU. Quer dizer que você vai pagar IPTU? Não. Quer dizer que a partir do momento que você adquire um imóvel na área urbana, seja como proprietário, possuidor ou detentor do domínio útil, aí você se torna sujeito passivo, aí você se encaixa na hipótese de incidência e aí sim você praticou o fato gerador. Beleza? Quando a gente pratica o fato gerador, nesse momento, o Estado já pode vir cobrar a gente o tributo? Não. Ainda não. Com o fato gerador ocorrendo no mundo real, nasce um negocinho chamado obrigação tributária. Todos esses conceitos a gente vai trabalhar mais a fundo no decorrer das aulas. Mas beleza, nasce a obrigação tributária e o Estado ainda não pode cobrar a gente. Calma. Para o Estado vir cobrar a gente, a partir do momento que nasceu a obrigação tributária, ele tem que praticar um ato administrativo denominado de lançamento. A partir do lançamento, aí sim nasce um camaradinha chamado crédito tributário. Com o crédito tributário, nesse momento o Estado pode vir nos cobrar. Só com o nascimento do crédito tributário que aí a gente pode receber realmente a cobrança, uma execução fiscal, uma inscrição em dívida ativa. Tranquilo? Só que é só o fato de nascer o crédito tributário? Não é só o fato de nascer o crédito tributário. Quando nasce o crédito tributário, a gente tem um prazo.
Quando a lei não estipular nenhum prazo distinto, esse prazo é de 30 dias. Beleza? 30 dias é o prazo que a gente tem para pagar. Aí a gente tem 3 opções. A gente pode pagar, a gente pode impugnar administrativamente nesses mesmos 30 dias, ou a gente pode não fazer nada. Acontece aí a rodo. A galera recebe o boletinho lá do IPTU, do IPVA e não faz nada, fica quietinho ali. Deixa o tributo de escanteio no cantinho, não paga, não faz nada. A partir do momento que a gente passou esses 30 dias, aí sim nasce realmente o crédito. Ele é definitivamente constituído. Então, com a constituição definitiva do crédito, a gente tem um marco, que é o início da contagem do prazo prescricional. A partir do momento que o crédito ele é definitivamente constituído, o Estado tem 5 anos. É um prazo de 5 anos para cobrar a gente. Essa cobrança, ela não é quando ele te manda o boleto, não. Eu estou falando cobrar a gente mesmo, através de medidas judiciais. Primeiro ele precisa inscrever a gente em dívida ativa, certo? E aí vai nascer aquela famosa CDA, Certidão de Dívida Ativa. Depois de inscrito em dívida ativa, ele inicia uma execução fiscal. Aí o Estado, através de uma execução fiscal, que é um procedimento judicial, ele vai cobrar a gente. Essa execução fiscal, ela é um processo, certo? E é um processo que segue todos os trâmites normais de qualquer processo. Ele vai ocorrer e vai finalizar dentro do primeiro grau com a sentença. Beleza, aí a gente pode recorrer, ir para o segundo grau e seguir o processo como a gente aprendeu lá na faculdade. Entendido essa estrutura, agora a gente pode começar a falar das peças e identificar em que momento dessa estrutura elas se encaixam, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem um momento onde eu estou falando antes da execução fiscal, antes de ter qualquer processo, daqui para trás, certo? Aí a gente traça uma linha, que está aqui de vermelho. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas essa linha ela está marcando aqui o momento do lançamento. Então, do lançamento para trás e do lançamento adiante. Do lançamento para trás, eu tenho eu acabei de falar com você que o lançamento constitui o crédito e só então a gente pode ser cobrado. Então, do lançamento para trás, eu já tenho alguma cobrança? Eu já tenho alguém batendo na minha porta? Eu já tenho um boleto para pagar? Não. Então, toda e qualquer demanda que surge antes do lançamento, ela vai ser uma demanda preventiva. Eu tenho uma ameaça de direito. Eu tenho a possibilidade de que vá ser cobrado posteriormente, de que algum direito meu vai ser ameaçado. Então, eu vou ter que trabalhar demandas que sejam anteriores a realmente um crédito constituído. E a gente tem aí 2 demandas para serem trabalhadas neste momento. Eu tenho a ação declaratória, que está com previsão lá no... Porra, a mesa travou de novo, velho. Vamos lá, a mesa travou, mas a gente segue vida aqui. Ação declaratória, vocês estão vendo aí, declaratória de inexistência ou existência de relação jurídica. Artigo 19, inciso 1º do nosso Código de Processo Civil, é o nosso fulcro. E a gente tem também mandado de segurança preventivo. Por que essas 2 ações? Eu não tenho nenhum lançamento, então, se eu não tenho nenhum lançamento, eu tenho uma possível lesão ao meu direito. Exemplo, vamos trazer aí alguns exemplos. Eu tenho uma lei nova que diz que
determinado tributo vai ser cobrado de todo mundo que estiver transportando uma mercadoria X. Eu sou uma pessoa que vou transportar essa mercadoria, só que eu identifico que essa lei nova, ela é uma lei que fere os preceitos, os princípios da Constituição Federal. Quando isso acontecer, eu observei que feriu os princípios da Constituição Federal e eu sei que vou ser cobrado, eu posso ingressar com uma ação para me prevenir e que o meu material que eu vou transportar não seja cobrado aquele tributo instituído naquela lei. Beleza? Isso eu posso fazer por meio de uma ação declaratória ou de um mandado de segurança preventivo. A gente tem o mandado de segurança dividido em mandado de segurança preventivo e mandado de segurança repressivo. Então, quando eu não tenho um lançamento, a gente vai estar tratando de mandado de segurança preventivo. Quais as próximas peças que a gente precisa trabalhar? Depois do lançamento, logo em seguida, eu tenho um lançamento, chega para mim ali o carnê, chega para mim ali o auto de infração com a multa, logo em seguida do lançamento tributário. Se eu não concordar com esse lançamento, acho que o lançamento está errado, acho que o lançamento fere uma lei, acho que o lançamento fere a Constituição, eu tenho uma ação chamada ação anulatória. Ação anulatória de lançamento. E uma outra possibilidade é o mandado de segurança repressivo, certo? Ah, professor, eu vi dizer que tem uma diferença aí, eu tenho que me atentar, eu tenho que lembrar as palavrinhas-chave, 120 dias para um mandado de segurança, ação mais barata, ação que me traz menos ônus. Calma, isso aí a gente vai chegar lá. Eu preciso que agora você entenda o momento onde elas acontecem, certo? Então eu tenho aqui logo após o lançamento uma ação anulatória ou um mandado de segurança repressivo, que visa anular aquele lançamento, ou um mandado de segurança que visa resguardar aquele direito meu que está sendo ferido. Ah, professor, mas o mandado de segurança aqui é só para lançamento indevido? Não. Você pode ter algumas outras ações, uma apreensão de mercadoria, um estabelecimento fechado, onde ocorreu o ato e logo após o ato eu preciso resguardar aquele direito, que também podem ser resguardadas pelo mandado de segurança repressivo. Depois, eu tenho aqui, pagou. O cara pagou, dentro do prazo de pagamento, ele foi lá e pagou o boleto. Depois ele veio e falou, opa, eu paguei errado, esse cálculo está errado, esse cálculo está maior do que deveria. Ou ele identificou assim, eu não deveria ter pago esse tributo, paguei errado, o Estado me cobrou, mas não deveria ter me cobrado, porque eu tenho imunidade, porque eu tenho isenção. Então ele pagou errado. Quando ele pagou errado, seja um pagamento indevido ou um pagamento a maior, ele vai ingressar com uma peça chamada repetição de indébito, que visa você receber de volta o valor pago indevidamente. Neste mesmo momento, ele pode também querer pagar e não conseguir. Ué, professor, como assim? O cara quer pagar e não conseguir? Não é só ir lá, apresentar o boleto, dar o dinheiro e pagar? Não, calma. O Estado, às vezes, ele traz situações pra gente onde a gente quer ir lá e fazer o certo, mas a gente fica um pouco impedido, um pouco travado. Por exemplo, eu vou trazer duas situações aqui para vocês. A primeira acontece bastante com o ISS. Eu tenho uma empresa com sede aqui no meu estado e presto serviço em um outro estado. E aí, o estado onde eu tenho sede me cobra ISS sobre aquele serviço que eu prestei, e o estado onde eu prestei o serviço também vem e me cobra o ISS. E eu recebo duas cobranças. Só que eu tenho minha vida tributária toda certinha. Meu contador toma conta, bonitinho. Eu tenho um advogado tributarista que me auxilia, e ela é toda certinha. E eu quero pagar esse tributo. Só que tem dois entes tributantes me cobrando. Para quem que eu vou pagar? Pô, se eu não sei para quem que eu vou pagar, às vezes o valor está até um pouco diferente, um cobra um pouco mais, um pouco menos, eu quero pagar, mas não sei para quem. Essa é uma das possibilidades. Ou até quando você tem mais de uma cobrança que vem junto. Por exemplo, IPTU com taxa de limpeza urbana. Você quer pagar,
Só que você tem uma imunidade, por exemplo, quanto aos impostos. Então você não deve o IPTU. Só que a imunidade, ela é quanto aos impostos e não contra todos os tributos. Então você não deve IPTU, mas deve a taxa. A taxa você tem que pagar. O que acontece? Você quer ir lá pagar, quando você chega com seu carnê, o camarada vem e fala para você: eu só posso receber se for o boleto cheio. Eu não posso receber só o valor da taxa e deixar de receber o valor do IPTU. Aí você fala: mas eu não devo IPTU, eu sou imune. Aí o cara vem: mas tá aqui no boleto, eu não posso receber, eu só recebo se for tudo. Se for para receber só a taxa, eu não posso. Você quer pagar a taxa, mas não quer pagar o IPTU. Ambas essas situações, você pode ingressar com uma ação denominada de consignação de pagamento. A consignação de pagamento é uma ação onde você vai lá, deposita o dinheiro e ingressa com a ação para poder pagar, para poder que o ente tributante receba aquele valor, seja o ente correto ou seja o ente que está te cobrando 2 tributos, o valor correto. O que mais que a gente tem? Aqui são as nossas principais ações. Agora, se a gente passar pelos 30 dias que a gente citou ali atrás, que é o prazo para pagar, e a gente não fizer nada, optar por ficar inerte, o Estado pode passar a nos cobrar. Quando ele passa a nos cobrar, ele vai ingressar com uma CDA, escrever agente em dívida ativa e posteriormente iniciar uma execução fiscal. Quando eu inicio uma execução fiscal, o Estado vai lá e começa isso no judiciário, a gente vai ser citado como parte nessa execução fiscal. Então você deve um tributo, iniciou uma execução fiscal contra você, você vai ser citado para ingressar nesse processo. E aí, nessa execução fiscal, você pode ingressar com uma peça chamada embargos à execução fiscal. Só que esse embargos à execução fiscal tem algumas características que te permitem ingressar com ele. Por exemplo, você tem um prazo de 30 dias para ingressar com esse embargo à execução fiscal, só que esse prazo ele é contado a partir da garantia do juízo. Então, para ingressar com embargos à execução fiscal, você necessariamente precisa garantir o juízo. Essa garantia do juízo ela pode se dar de 3 maneiras principais aí, de acordo com a nossa legislação. Primeira, através de um depósito do montante integral, então eu tenho que garantir o juízo depositando todo o valor, através de fiança bancária ou seguro-garantia, ou através de uma penhora. O juiz pode identificar bens nossos e fazer a penhora. A partir de qualquer um destes 3 momentos, eu tenho prazo de 30 dias para ingressar com embargos à execução fiscal. Professor, beleza. Embargos à execução fiscal eu estou entendendo, mas você está me falando que a gente precisa de determinadas características. Eu tenho um prazo de 30 dias ou tenho que garantir o juízo. Se o meu cliente, por exemplo, ali está na peça dizendo que ele não tem dinheiro para garantir o juízo, não tem bens a ser penhorado, então ele não consegue garantir o juízo. Ou que essa garantia já aconteceu, foi penhorado um bem, mas já se passaram mais de 30 dias. Como que a gente faz? Aí a gente não vai ingressar com embargos de execução fiscal. A gente tem uma segunda opção, que é a nossa famosa EPE, exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é uma petição que você ingressa no meio do processo e ela está fundamentada hoje numa súmula. Por quê? Porque ela não tem uma previsão legal. A exceção de pré-executividade, ela veio através da doutrina, certo? Ela veio através da doutrina e aí foi sumulado para que ela tivesse realmente a validade e a gente possa ingressar. Então a gente pode ingressar com exceção de pré-executividade, que não é uma ação, não é um recurso, é uma simples petição no meio do processo. Então se eu não conseguir ingressar com embargos à execução fiscal, eu ainda tenho a opção de exceção de pré-executividade. Qual próxima peça que a gente pode encontrar aí na nossa prova? No decorrer do processo, eu tenho aí algumas decisões que são tomadas no meio do processo. Essas decisões são chamadas de decisões interlocutórias. A gente precisa gravar aqui, saber, entender qual é a diferença dos atos tomados no decorrer do processo. E existe sim uma grande dúvida às vezes das pessoas de qual é a diferença entre um despacho, uma decisão interlocutória e uma sentença.
Vamos esclarecer isso para poder ficar fácil e você entender. Despacho é um ato do juiz que movimenta o processo. Então, quando o juiz fala através de uma petição dele, falando assim, cite-se a parte, intime-se tal pessoa, encaminhe os autos à contadoria, todos esses atos que fazem o processo se movimentar são despachos, beleza? Na mesma toada, a gente tem aí, quando um juiz vem com uma petição e nessa petição tem uma decisão específica. A gente pede alguma coisa, ou a gente pede uma perícia, a gente pede uma antecipação de tutela e tem uma decisão no teor daquela petição do juiz. E essa decisão ela vai ser favorável ou desfavorável sempre para alguém. Quando tiver uma decisão sobre alguma coisa, uma decisão propriamente dita, a gente denomina isso de decisão interlocutória, que é uma decisão no meio do processo. E a sentença, que está aqui no finalzinho, ó, ela é uma decisão que põe fim ao processo no âmbito do primeiro grau. Então, quando for uma decisão que finaliza o processo ali no âmbito do primeiro grau, a gente denomina isso de sentença. Dito isso, a gente agora sabe qual a diferença entre um e outro. A gente tem, às vezes, percebi um erro aqui, está escrito despacho, mas não é despacho, tá, gente? Decisão interlocutória. Quando a gente tiver uma decisão interlocutória no meio do processo, e essa decisão interlocutória ela for relacionada a algum dos atos previstos ali no artigo 1015 do Código de Processo Civil, a gente pode ingressar com uma demanda chamada agravo de instrumento. A gente pode agravar aquela decisão para solicitar que ela suba ao segundo grau e a gente reveja aquela decisão. Tranquilo? Desconsiderem aqui essa palavrinha despacho e considerem decisão interlocutória. Eu vou fazer essa correção aqui antes de deixar esse material disponível para vocês. O que mais? Sentença. Quando eu tenho uma sentença, a gente tem aquela velha frasezinha que faz a gente sempre lembrar: da sentença cabe, com você, apelação. Da sentença cabe apelação. Certo? Esse é o primeiro ponto que eu vou ter que lembrar, que da sentença cabe apelação. Se a sentença não foi favorável a mim, eu posso apelar, certo? E levar esse processo para o segundo grau, para o tribunal, para continuar aí e tentar reverter a decisão que foi tomada na sentença. Só que da sentença vai ser só apelação que eu vou ter? É a única possibilidade que pode vir na minha prova é apelação quando ele falar sentença? Claro que não. Da sentença, eu trouxe para a gente aqui hoje 3 situações que a gente tem que se atentar. Primeira, a apelação. Da sentença cabe a apelação, porém, a gente tem o juizado especial. E quando a gente estiver tratando de um processo no âmbito do juizado especial, a ideia é exatamente a mesma. Da sentença cabe, a ideia é a mesminha da apelação, só que o nome é diferente. A apelação no âmbito do juizado especial é chamada de recurso inominado, tá aí o artigo 41 da Lei 9.099. Recurso inominado é a previsão da apelação no âmbito do juizado especial. E eu trouxe uma outra peça que é possível de cair aqui pra gente, que é o embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são embargos que visam reparar, corrigir alguma coisa naquela decisão. Eu coloquei ele aqui na sentença, porém, ele cabe em qualquer momento do processo. Quando a gente tiver ali decisões interlocutórias no meio do processo, qualquer decisão no meio do processo, sentença, acórdão no âmbito do segundo grau, quando a gente tiver aqui uma decisão sobre esse agravo de instrumento, em qualquer momento no decorrer desse processo, cabe o embargo de declaração. Embargo de declaração, ele visa corrigir 4 situações. Quais são? Primeiro, erro material. Se na nossa decisão tiver algum erro material e eu precisar que o juiz corrija, vai ser através de um embargo de declaração. E aí a gente tem aquele famoso OCO. OCO, obscuridade, contradição e omissão. Então, erro material, obscuridade, contradição e omissão. Quando a gente estiver tratando especificamente de embargos de declaração, a gente vai falar disso.
Professor, são só essas peças? Eu só preciso estudar essas peças para a nossa prova de direito tributário? Cara, são essas as principais peças. Essas são as peças que a gente vai dar um foco maior, que a probabilidade de cair é maior. Mas não são as únicas peças que existem que podem vir a cair no nosso direito tributário. A gente viu aí recentemente que caiu um ROC, um recurso ordinário constitucional. Era uma peça que estava fora do radar, apesar da gente já discutir a respeito dele e tudo, mas assim, as pessoas não acreditavam que ele poderia cair, e caiu. Então a gente vai tratar a respeito desse ROC, a gente vai tratar a respeito de outros agravos. A gente tem ali o agravo em RESP, agravo em RE, agravo interno, a gente tem algumas outras peças. A gente vai dar um foco maior a essas que a gente citou aqui, e no momento apropriado a gente ingressa nas demais peças, para que você entenda onde elas se encaixam. Você vai observar que de todas essas peças aqui, você precisa entender estrutura. Então a gente vai discutir ponto a ponto da estrutura de uma petição inicial. Quando você souber fazer uma petição inicial, quem sabe escrever uma petição inicial, sabe escrever qualquer peça. Bota isso na tua cabeça. Se você escreve uma petição inicial bem feita, você consegue escrever qualquer peça. Então, a gente vai fazer a estrutura, a gente vai montar a estrutura da petição inicial, e a partir do momento que a gente aprender, que a gente entender como que é feita essa estrutura, a gente vai ingressar peça por peça, e aí você vai entender onde ela se encaixa, a gente vai rever onde ela se encaixa, a gente vai trabalhar qual o fulcro, qual a tempestividade, quais os detalhes, quais as dicas que a FGV me dá. Esquece aquele negocinho de tipo assim, vou decorar a palavra-chave porque se tiver aquilo na prova, vai ser essa peça. Não, não vai com essa cabeça, porque isso aí pode te atrapalhar. E eu vou te demonstrar como isso pode te atrapalhar. Mas a FGV, ela costuma deixar dicas no decorrer da estrutura da nossa peça. E com essas dicas facilitam o entendimento e facilitam a gente encontrar. Você vai ver que com essa estrutura na cabeça, você não erra mais a peça. Beleza? Com isso a gente encerra esse nosso segundo bloco. Se prepara que a gente vai começar a fazer um trabalho agora em cima de petição inicial, para entrar peça por peça a fundo. Aguardo você na próxima aula. Professor Marcos Vinícius com você aqui mais uma vez. Me procura lá no Instagram, @profmarcosiqueira. Lá a gente também faz um trabalho, eu te dou algumas dicas. Ou me acha lá também no Instagram do Explicando Direito. Entra lá no Instagram Explicando Direito, que você vai nos amigos, nas marcações, me encontrar lá também. Lá no grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram que a gente traz e discute algumas coisas relacionadas ao direito tributário voltado para a prova da OAB. Então lá eu fico dando dicas para vocês, eu mando alguns materiais, e lá é mais um suporte para a gente estar trabalhando o direito tributário. Beleza? Até a próxima, um abraço.